Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Eu sou seu apresentador, Gui Mascarenhas, e aqui é o seu espaço para meditar enquanto surta, focar enquanto se distrai e fazer perguntas absurdas que podem ou não ter resposta, mas você nunca se cansa de procurar. De antemão eu peço desculpas pelo episódio anterior aos meus ouvintes no YouTube, porque eu esqueci de verificar se a configuração da privacidade estava definida como público, e eu só fui checar isso 3 dias depois, ou seja, hoje, segunda-feira, quando eu estou gravando esse episódio, então peço mil desculpas, o episódio anterior agora já está disponível e você pode ouvir à vontade. É isso que dá gravar em cima da hora, você nunca sabe se o RSS Feed vai alimentar corretamente e aí você fica refém do sistema que não é tão funcional quanto se esperava. O trecho dessa viagem de autodescoberta se trata de um questionamento que nem todos têm a perspicácia de fazer. A grosso modo, vamos fazer uma análise sobre a nossa capacidade e também a disposição de ser ou não ser. Eis a questão. Então preparem-se, pois vai começar uma viagem muito louca. Vibrações. No limiar da peregrinação de nossas almas, uma mera poeira vagante na fluência do cosmo, subitamente me acometeu uma realidade outrora ignorada. Nosso corpo e nossa mente estão sempre nos avisando quem somos ou o que somos por meio de sinais estranha e paradoxalmente invisíveis e insensíveis. Essa realidade pode não ser importante para o resto do mundo, mas passou a sê-lo para mim. Logo eu, que no passado não perambulava sobre as questões inerentes ao meu próprio ser. Quando dou por mim, já estou movendo minhas pernas para me aproximar de um destino específico sem me perguntar o porquê. É apenas na hora do choque que meu corpo trava, compelido à contemplação daquela extravagância. Sou forçado então a questionar onde eu estou e como cheguei lá. Sem resposta, tudo aponta para mim mesmo, que simples e naturalmente me encontro no limbo entre a imprudência selvagem e o escrúpulo desesperado. No momento, a paralisia agonizante da realidade caindo sobre minha cabeça não é tão interessante. Ao revés, estou intrigado com os fatores, ou quem sabe o único, que arquitetaram essa monumental inconsciência constantemente temporária. É aqui e agora, no meu divã, que faço uma busca pacientemente frenética pelos meus motivos escondidos, minhas características inatas ou não, minhas influências supervalorizadas e meus desejos mais transcendentes, sem, contudo, me ver, pois não suporto me olhar no espelho. O papel do psicanalista não é muito diferente da máquina de radiografia. E, ao mesmo tempo, foge completamente do escopo. Ele não precisa procurar o que está ali, pois sua perspicácia já o revela. Por outro lado, precisa cavar para encontrar as antessalas que contêm os tesouros soterrados dos distúrbios atrozes que deram causa ao resultado na chapa. E é justamente esse o papel mitótico que agora exerço enquanto travado no corpo e na alma. Durante a sessão, sou bombardeado de perguntas constrangedoras e explodo em confissões amargas, desejando que as minhas incontáveis lágrimas de desgosto jamais existam fora de meus olhos. Estou no ápice da minha duplicidade, sofrendo de uma comiseração absurda pelo deplorável caos em minhas emoções e ao mesmo tempo de uma frieza impiedosa que me permitiu tantos questionamentos cruéis. Tudo isso para, no fim das contas, eu perceber que sou como uma onda sonora. Eu vibro com frequências variadas, oscilo invariavelmente, e é exatamente essa constante volatilidade que me torna audível. Mas já que eu mesmo sou a onda, não percebo minha variação, meus avisos, pois estou tão imerso nas frequências, nas vibes e nas imaginações que só consigo de fato absorver o lampejo da consciência quando sou paralisado pelas interferências espaço-temporais. E outra vez, como num círculo,
Volto ao ponto onde nem sei se comecei. É aquele fenômeno sem explicação que engloba a faísca criativa, o arrepio na nuca, a sacada genial, o pulo do gato e o sexto sentido. Não sei de onde vem nem para onde vai, para depois voltar outra vez. Só sei que, em momentos indefinidos e aparentemente não aleatórios, esse relâmpago místico domina toda a negritude do meu firmamento moral, iluminando as obscuridades das minhas intenções, as quais no passado, tanto no mais imediato quanto no mais remoto, nem eu próprio sequer conhecia. Eu vibro porque sou a própria manifestação das frequências. Meu corpo e minha mente oscilam porque eu, na minha essência metafísica, oscilo. Mas, talvez exatamente por conta dessa oscilação, não deixo de me perguntar: será que não posso mudar de frequência? Será que não posso sintonizar em outra natureza diferente dessa? É tão absurda e paradoxal essa equalização? Certamente parece impossível, mas de tanto que já oscilei, acredito que não seja. Ainda nas entranhas da minha alma, acredito que passarei a vibrar na frequência certa. Eu não sou assim. Não preciso ser. Eu não sou a frequência da minha vibração. Deixo agora meu consultório onírico para retornar à realidade da qual nunca realmente consegui sair. E creio que vai demorar um pouco até eu recolher os pedaços de tantos recortes do meu âmago. Ainda estou entorpecido pela experiência, como se eu fosse uma cobaia do terapeuta, que no fim das contas sou eu. Sem sombra de dúvida, é a pior e mais dolorosa autoanálise que já fiz. E, se eu tiver sorte, será a única que realmente funcionou. Pois é, senhoras e senhores, esse foi o texto Vibrações. Eu o escrevi meio que de pirraça. Ele foi inspirado na música Borderline Case, do Shiro Sagisu, para a trilha sonora do anime Neon Genesis Evangelion, ou Evangelion, né, como preferirem. Eu acho que a pronúncia Evangelion é mais próxima do original, tanto no grego quanto na pronúncia em japonês. Eu sou, apaixonado por esse anime. É muito bom, recomendo muito que assistam. Não é só uma grande batalha entre robôs gigantes e seres alienígenas. Tem toda uma questão filosófica, existencial, ou até mesmo religiosa em tudo isso. É simplesmente fascinante. E eu, como amante das trilhas sonoras, fui lá e baixei todas as que tinham e que me agradaram. E acabei ouvindo essa música e, nossa, essa é uma das primeiras músicas que tocam durante as viagens mentais dos personagens, a começar com o protagonista, né, o Shinji Ikari. E, nossa, eu me apaixonei por essa música. Eu fico escutando ela em loop, assim, praticamente o dia inteiro. Quando eu quero, quando eu tô viajando na maionese, quando eu tô trabalhando até, ou... enfim, tô só tentando refletir sobre algum assunto, essa música me acompanhou bastante. Só que por ficar tão imerso na sonoridade da música, eu ficava meio vago em mim mesmo e não conseguia pensar em nenhum assunto correlato. E eu queria muito escrever sobre isso. Até que eu comecei a me atentar um pouco mais pra... Se você ouvir essa música, você vai ouvir algumas batidas da percussão bem pontuais, que são bem graves. E talvez eu tenha dito isso, não sei, aqui no podcast, mas eu acho que em outra vida eu devo ter sido um baixista, porque eu amo frequências graves. O baixista da minha igreja, o Vinicinhos, coitado, ele sofre comigo. Mas enfim, eu acho que por essa frequência grave ressoar tanto nos meus ouvidos, eu tive a ideia de escrever sobre vibrações, porque esse grave tem aquela vibração gostosa do ouvido, né? Mas para isso você tem que ter um fone de ouvido bom, decente, né? E de preferência que seja intra-auricular. Demorou muito para que eu achasse um que prestasse, só que sempre que eu achava um, acabava quebrando por algum motivo. Isso me decepcionava, mas agora parece que eu me estabilizei.
Enfim, voltando ao texto em si. Foi inspirado nessa música e o anime eu recomendo bastante porque ele fala de relações humanas, autodescoberta visceral, questionamento sobre a existência das coisas, autossabotagem, bloqueios emocionais, síndromes, um monte de coisa. Depois assistam. Bom, o tema central não, a metáfora central que vem a partir do título, vibrações, ele só é exposto com mais clareza quase pro final do texto. Eu começo dando uma pincelada, né? Eu começo fazendo uns floreios, enchendo um pouco de linguiça. Talvez eu tenha sido um pouco ofensivo até comigo mesmo quando eu digo isso, mas eu tento meio que preparar o caminho para que você descubra essa metáfora. E eu começo falando sobre a nossa insignificância diante da totalidade da existência, que é quando eu faço esse comentário num aposto. Eu começo o texto dizendo: no limiar da peregrinação de nossas almas, e aí eu coloco um aposto, uma mera poeira vagante na fluência do cosmo. Ou seja, o que é a alma do ser humano diante de uma criação inteira que, mesmo passados milhares, milhões ou até bilhões de anos, nós não conseguimos desvendar na sua totalidade. O que nós, seres humanos tão previsíveis, somos diante desse universo tão colossal? Não somos basicamente nada, somos meros grãos de poeira, literalmente, comparados com esse universo vasto e infinito. Então eu acho que aqui a gente já começa com uma reflexão existencial muito forte. Só que mesmo assim, esse comentário não é o tema central do parágrafo. O que eu tento fazer aqui, na verdade, é uma construção metafísica do corpo que nos permite ter um sexto sentido, digamos assim, mais ou menos aguçado para certas coisas na vida, que são os sinais. Eu digo que o nosso corpo, da forma como foi construído, sempre está nos avisando, e esse nos aqui se refere basicamente à nossa consciência, sendo ela coletiva ou individual, entenda como quiser, para algumas coisas. Eu vou pegar um exemplo que pode parecer meio tosco para algumas pessoas, mas isso já foi motivo de grandes comentários, inclusive, pelo menos aqui no círculo familiar. De vez em quando, eu tomava a iniciativa de, sei lá, vou ao shopping, vou ao parque, e aí a gente tem essa cultura aqui em casa de sempre avisar: me avisa quando você for pra algum lugar. Aí eu falo: mãe, tô saindo pra tal lugar, tudo bem. Aí daqui a pouco eu recebo uma mensagem, uma ligação: Gui, não vai. Meu coração fechou. Eu resumo nessa frase: meu coração fechou. Cara, quando a mãe fala isso, escuta. Escuta, porque é batata. Alguma hora, alguma coisa vai dar ruim. E aí já aconteceu de repente eu de fato não ir por conta dessa recomendação e ter acontecido alguma coisa escalafobética no lugar onde eu ia. Então isso foi só um exemplo, né? Tem N exemplos que podem ser citados aqui, mas foi o primeiro que me veio à mente. Existem N exemplos de sinais que o nosso corpo transmite quando estamos no limiar de algum feitio nosso. E eu finalizo o parágrafo fazendo, na verdade, pontuando a minha surpresa quanto a isso, quanto ao fato de eu estar refletindo sobre isso. Eu coloco entre parênteses: logo eu, que no passado não perambulava sobre as questões inerentes ao meu próprio ser. Ou seja, eu
estou me reconhecendo como um cara que sempre olhou muito para as pessoas e raramente olha para dentro de si. E isso, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu escrevi o primeiro texto lido aqui no podcast, o Insuficiência, pelo fato de ficar olhando muito para os outros e acabar sendo moldado a partir da perspectiva das outras pessoas. E isso é uma coisa totalmente prejudicial, não é nada saudável, porque coloca em xeque a nossa própria perspectiva, a nossa visão de mundo. Então nós acabamos sendo mais dos outros e menos de nós mesmos. E isso pode parecer um paradoxo, mas é uma coisa que na prática se aplica. E essa característica ressoa muito com o protagonista de Evangelion, o Shinji Ikari. Eu fico revoltado com o quanto eu me identifico com esse cara. Mas enfim, assistam o anime e vocês vão entender do que eu estou falando. Pois bem, no segundo parágrafo, eu estou, na verdade, trazendo à tona o fato de que a consciência da nossa inércia nos faz interromper o próprio movimento e nos faz contemplar o que estamos fazendo, bem como para tentar decifrar para onde que estamos indo. Ou seja, nós estamos vivendo, cumprindo desejos nossos por mero impulso natural. Mas é uma naturalidade que se manifesta de maneira um pouco negativa, porque nós não percebemos. E essa falta de percepção, na maioria das vezes, é um defeito, porque não avaliamos se o que estamos fazendo é benéfico ou não. Nós só fazemos porque nosso corpo está apontando para isso. Nossa mente, nosso coração está voltado, só que a nossa consciência fica meio restrita. Então, quando a nossa consciência é despertada para perceber essa inércia, nós interrompemos o fluxo e falamos: opa, peraí, o que eu tô fazendo? Para onde que eu tô indo? Né? Então, essa consciência nos faz parar e pensar, analisar quais passos estamos tomando e em direção a quê? Este é o chamado momento de clareza, né? Eu acho. E isso ressoa muito com Romanos 7,19. E é incrível. Eu sempre... Olha, eu juro pra vocês, meus ouvintes, eu raramente escrevo textos com motivações bíblicas. São unicamente para descrever algum distúrbio, alguma insatisfação, alguma revolta e de vez em quando algumas alegrias. Mas só agora, fazendo esse podcast, eu tenho insights bíblicos. É impressionante. Veja bem, nós caminhamos naturalmente em direção a coisas que nos fazem mal, que podem parecer boas, mas acabam fazendo mal, né? Quem nunca tomou uma decisão ruim na vida? E a bem da verdade, quem nunca se sentiu tentado a tomar uma decisão ruim e acabou, sabe, não se importando com as consequências e fazendo de qualquer jeito. E aí entramos em Romanos 7,19, que diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí eu trago na nova versão transformadora, né? É uma outra tradução que é a minha favorita particularmente, que diz: quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Ou seja, isso tudo aponta para a inclinação que nós naturalmente temos para fazer coisa ruim, para fazer coisa doida, para fazer coisa prejudicial, para fazer aquilo que não presta. Então, quando a gente se questiona sobre isso, a gente se encontra numa espécie de limbo. O limbo que eu descrevo, que é entre a imprudência selvagem e o escrúpulo desesperado, né? Pra quem não sabe, escrúpulo é como se fosse uma hesitação, uma ponderação antes de tomar uma atitude.
Então, a imprudência selvagem, ou seja, o dane-se, vou fazer mesmo. E o escrúpulo, não, segura, peraí, o que você tá fazendo? E você tem uma certa urgência de fazer essa análise. E no caminho de tomar uma atitude dessas, eu me encontro justamente nesse ponto. E essa dualidade vai ser refletida logo a seguir no texto. No terceiro parágrafo, o que eu faço, na verdade, é uma introdução ao que eu vou fazer comigo mesmo agora. Eu faço uma insinuação de antíteses. Vamos reler aqui. No momento, a paralisia agonizante da realidade caindo sobre minha cabeça não é tão interessante. Ao revés, estou intrigado com os fatores, ou quem sabe o único, que arquitetaram essa monumental inconsciência, constantemente temporária. Ou seja, a inconsciência monumental de quando estamos indo a caminho de fazer alguma coisa que não presta é temporária, porque vira e mexe, nós somos atingidos por esse lampejo de clareza. E a bem da verdade, nós fomos feitos, programados, mentalmente programados, é uma característica nossa de sermos seres humanos racionais, certo? De sermos animais racionais. Então, a inconsciência, ela é temporária. Constantemente temporária. Então, o constantemente temporária já é aqui a primeira antítese. E aí, eu faço outro comentário, e aqui que eu quero introduzir o que eu vou fazer. É aqui e agora no meu divã que faço uma busca pacientemente frenética. Pacientemente frenética é outra antítese. Pelos meus motivos escondidos, minhas características inatas ou não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma autoanálise. Eu vou dar uma de psicanalista e tentar abrir a minha cabeça para ver o que tem lá dentro, para vasculhar o que está ocasionando tudo isso. O que significa tudo isso. E eu finalizo o parágrafo dizendo que eu vou fazer isso sem, contudo, me ver, pois não suporto me olhar no espelho. Ou seja, eu estou em um momento de crise, um claro momento de crise, em que eu sinto vergonha de mim, mas mesmo assim eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Então eu vou... Por isso que eu me dissocio da minha persona em crise, para que eu haja como um analista, um terceiro, só que esse terceiro sou eu mesmo. Entenderam? Eu sei que pode parecer meio confuso, mas gente, assistam o Evangelion, é muito pior. No quarto parágrafo, eu começo a fazer uma outra metáfora que ainda não é a principal, só que ela também se torna meio que central para esse texto. Eu me coloco no papel de psicanalista, só que antes disso eu preciso fazer um comparativo do que normalmente é visto e o que o psicanalista vê de uma forma um pouco mais profunda. Então eu faço a comparação com a máquina de raio-x. Eu falo, o papel do psicanalista não é muito diferente da máquina de radiografia. Só que ao mesmo tempo, o papel do psicanalista foge do escopo. Por quê? Por que eu digo isso? A máquina de raio-x não precisa procurar, porque existem coisas que já estão ali, totalmente visíveis na chapa. Então, se você pega uma chapa de raio-x, você vai ter um quadro externo, talvez até superficialmente interno, muito claro. Só que, para encontrar as causas mais profundas do que está acontecendo, ele precisa cavar.
Como se fosse uma caça ao tesouro. Esse tesouro tá escondido, tá debaixo da terra, então você precisa cavar para procurar. E esse é o papel do psicanalista. O que eu quero dizer com tudo isso? Não necessariamente, explicando a metáfora, não necessariamente a máquina representa a análise do físico. Ou seja, expressões faciais, questões de saúde, etc. Mas, principalmente, a análise do que estamos esboçando nas palavras e nas atitudes. Então, a máquina de raio-x, ela analisa basicamente o exterior. O que a gente faz, quais são as nossas respostas fisiológicas, corporais, enfim. Mas a máquina não tem noção de que esses fatores, as expressões faciais, as questões de saúde, eles mascaram outros fatores ainda mais específicos e profundos. Ou seja, eu não queria ser corporativo desse jeito, mas eu vou ter que falar. Na tal da escuta ativa. É um exemplo de camada um pouco mais profunda desses sintomas. A escuta ativa é quando você busca interpretar a raiz daquela fala, a origem daquela fala. Por que raios, considerando o contexto da pessoa, ela está falando daquele jeito? Então não se trata meramente do que a frase construída quer dizer, mas do que a pessoa quer dizer por meio daquela frase, daquele jeito, naquele contexto. Eu não queria ser corporativo, mas eu fui. Pelo menos acabei sendo um pouco mais metafórico, mais reflexivo e pude fugir um pouco disso. E aí eu finalizo o parágrafo dizendo que é justamente esse o papel mitótico que agora exerço, enquanto travado no corpo e na alma. Então eu faço uma ênfase, eu coloco uma ênfase na questão da dualidade, corpo e alma, estou travado no meio deles. E o papel mitótico. Mitótico vem de mitose, né? É característica da mitose, que é o processo de divisão celular. Biólogos, me corrijam se eu estiver errado. Então eu faço uma alusão aqui à divisão do ser, divisão das funções. Que agora eu estou exercendo duas funções, a do paciente e a do psicanalista. E no quinto parágrafo, eu faço agora um resumo de toda a duplicidade que me acomete, só que eu faço isso de uma forma um pouco extrema. Eu escrevo: estou no ápice da minha dualidade, sofrendo de uma comiseração absurda pelo deplorável caos em minhas emoções e, ao mesmo tempo, de uma frieza impiedosa que me permitiu tantos questionamentos cruéis. Ou seja, eu incorporo tanto uma lamentação exagerada com a frieza analítica para formular perguntas, para me autoquestionar, por mais que esses questionamentos machuquem. E o sexto parágrafo, logo em seguida, ele é o motivo de eu ter dado esse título ao texto, Vibrações. Eu me comparo à onda sonora. E isso é uma referência talvez um pouco implícita, não sei o quanto é claro para os leitores, ao texto Média, que fala das oscilações e justamente por causa delas que nós vivemos, que nós conseguimos viver. E aqui eu coloco outra antítese. Eu oscilo invariavelmente, e é exatamente essa constante volatilidade, veja bem, constante volatilidade, que me torna audível. Ou seja, se eu não subir e descer, eu não vivo. E aqui eu posso fazer uma comparação, por exemplo, com os próprios batimentos cardíacos, cuja representação nós temos no monitor cardíaco. Enquanto tem lá altos e baixos, opa, beleza, maravilha, tô vivo. Podem existir estados extremos, pode acontecer alguma intercorrência, alguma coisa inesperada, pode, com certeza.
Todavia, enquanto tá lá oscilando, subindo e descendo, altos e baixos, ainda tem esperança. Agora, eu sei que tudo acabou quando a linha fica reta. Aí já era. Aí temos a média no sentido mais negativo da palavra. Uma média medíocre da morte. Ou seja, o que eu quero dizer com esse parágrafo? Nós vivemos mal. Nós oscilamos em frequências erradas. Ou seja, nós vivemos em função daquilo que nos atrai. Só que essas coisas já estão dentro de nós. Porque nós somos a própria vibração. E essa é uma referência ao antepenúltimo parágrafo. Nós somos a própria vibração. Porque somos nós que oscilamos. E esse parágrafo acaba sendo uma referência clara a Tiago 1,14, que diz: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Veja só como esse verbo tão potente é encaixado aqui, nos arrastam. Então, a frequência sonora, as ondas sonoras, se tratam disso. Em qual frequência elas estão sintonizadas. E analisar a vibração, agora fazendo uma referência lá ao começo, só é possível, paradoxalmente, quando há interferências, quando tem aquele lampejo de consciência, quando nós paramos o que estamos fazendo, nós paramos de oscilar, ou seja, pode-se dizer que nós meio que morremos um pouquinho só pra parar e pensar: o que eu tô fazendo com a minha vida? Então, analisar as vibrações da nossa onda sonora só é possível quando existe alguma interferência. E essa interferência, sei lá, pode ser de algum conhecido, alguma pessoa que você ame, do próprio Deus, enfim, que faz com que dê um bug no seu sinal e você para e pensa: peraí, o que tá acontecendo? E é isso que eu retrato no próximo parágrafo. É uma questão de sintonizar as frequências. E isso nos leva a questionar sobre a própria capacidade. Eu falo: poxa vida, será que eu mesmo consigo mudar? Será que eu tenho capacidade para mudar a frequência, sintonizar em outra natureza diferente dessa? Porque, em essência, todos nós temos uma natureza, né, que faz coisas erradas, uma natureza de imperfeição. Essa é a verdade. Então a gente começa a se questionar a certo ponto: será que existe esperança de que eu possa mudar? Não existe a esperança de ser perfeito. Isso você pode escrever na tábua do seu coração, né? Como dizem alguns. Não vai acontecer. Nunca vai existir perfeição. Porque nós somos naturalmente imperfeitos. E o que é até irônico, né? Porque é essa nossa imperfeição que faz de nós quem somos. Uma criação muito peculiar, muito curiosa e até mesmo muito bela, tá? Apesar de todos os pesares. E aqui eu termino o parágrafo com o reconhecimento de a pessoa não ser o que ela faz. Aqui eu reconheço: ainda nas entranhas da minha alma, acredito que passarei a vibrar na frequência certa. Ou seja, eu estou apontando uma esperança minha. Eu tenho esperança de que cedo ou tarde eu vou sintonizar numa frequência de uma vida melhor. Eu vou começar a pensar de uma forma um pouco mais saudável. Vou começar a apontar minha vida para uma direção que seja mais favorável, que seja mais benéfica, que me traga satisfação, autorrealização, porque eu não sou assim. Ou melhor, eu não preciso ser assim. Eu não sou a frequência da minha vibração. Ou seja, você não é o erro que você comete. Você pode ser muito melhor, você pode ser muito mais, fazer muito mais. Então, não se prenda a um estado atual, por mais caótico que ele pareça. Porque se você se deixar ser dominado por isso, você vai sucumbir
a derrota, a depressão e nunca vai passar a fazer coisas melhores, a fazer coisas que dão orgulho, que dão satisfação. Entende o que eu quero dizer? Você não se resume ao seu erro. O ser humano ele é capaz de feitos incríveis, de crescer tanto em realizações para o mundo quanto para si mesmo. E eu digo que essas são as mais importantes. E eu finalizo o texto com esses 2 últimos parágrafos dizendo que essas 2 pessoas que se encontram para tentar desvendar esse mistério pelo qual eu tô passando, sou eu mesmo, o terapeuta e o paciente. E, a bem da verdade, todo esse texto acaba sendo uma... Eu vou, na verdade, começar pela explicação do que essa frase quer dizer. Eu escrevi um texto, está na antologia, chamado Autoanálise. Um texto muito doloroso de se ler. Tem alguns insights bem perspicazes sobre o fato de você vasculhar o seu interior e fazer uma limpeza. E essa limpeza dói, cansa, te faz espirrar. Então eu desenvolvo essa metáfora para fazer com que a gente jogue fora coisas do passado que estão sujando o nosso quartinho de bagunças. Eu recomendo a leitura. Talvez eu traga aqui nesse podcast algum dia. Então esse texto de agora, Vibrações, é uma autoanálise com esteroides. Porque aqui eu devo ter aprofundado muito mais a tentativa de vasculhar o que está acontecendo comigo. Porque, a bem da verdade, eu só posso viver se eu vibrar. Se eu tiver ondas sonoras oscilando. Só que essas oscilações precisam estar sintonizadas numa frequência, eu não vou dizer correta, porque muito embora a gente saiba que haja um ideal de correto, nós nunca vamos conseguir alcançar um padrão. Então, eu digo que quanto mais clareza, melhor. Porque quanto menos clareza, isso é uma metáfora para fazer coisas duvidosas, né? Enfim, propostas indecorosas, coisas erradas de uma forma geral. Então, nós somos feitos de vibrações. Todavia, nós precisamos sempre encontrar uma frequência melhor do que a anterior para ressoar a nossa vida. É isso aí, senhoras e senhores. Esse foi o episódio de hoje, com uma profundidade até maior do que eu esperava. Eu espero muito que vocês tenham gostado do texto, que tenha sido edificante para você, que tenha insights que você aproveite ao longo da semana e que te faça refletir sobre si mesmo, sobre as coisas que você faz, as coisas que você deseja fazer e que de alguma forma isso te ajude a tomar rumos melhores na vida. Então, se você gostou desse episódio, deixe seu comentário aqui, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça, na próxima sexta estarei aqui novamente com mais uma reflexão, talvez bem escalafobética, mas estarei aqui com esse compromisso de fazer você viajar um pouquinho mais nessa jornada de autodescoberta. Então, senhoras e senhores, um abraço bem forte para vocês, tenham um excelente fim de semana e até breve.